Fala pessoal, hoje estou aqui para discutir o seguinte: cristão pode votar na esquerda? É um tema polêmico, né? Mas antes de começar, né, fazer o vídeo, queria já pedir você curtir o vídeo, comentar o vídeo, se inscrever no canal quem não é inscrito, ativar as notificações. Muita gente gosta de assistir, mas esquece de ativar as notificações, né? E aí não vê os outros vídeos. Mas vamos lá. O tema é polêmico, né? Aliás, o título é provocativo de propósito, né? Na verdade, a pergunta deveria ser o contrário. Não é se cristãos podem votar na esquerda. Eu acho que a pergunta mais adequada seria se cristãos podem votar na direita, né? Afinal de contas, vamos ver o que está sendo esse governo Bolsonaro, né? E falar de onde eu falo também, né? Eu não sou religioso, a minha análise aqui não é religiosa, eu não sou cristão, não estou aqui analisando o fenômeno religioso, estou analisando a relação entre a religião com a política, né? A religião sempre foi utilizada como uma arma política, como um instrumento político, né? É comum a gente ver lideranças evangélicas bolsonaristas, como Malafaia, como Edir Macedo, como Feliciano, como tantos outros, né? Essas principais lideranças evangélicas do Brasil, que são evangélicas, são bolsonaristas em sua maioria atualmente, usam um discurso que é o seguinte, né? Que é bastante poderoso. Cristão de verdade não vota na esquerda, porque a esquerda defende o aborto, a esquerda defende a morte de fetos inocentes, a esquerda defende a destruição da família, porque a esquerda defende a ideologia de gênero, que diz que homem pode ser qualquer coisa, mulher pode ser qualquer coisa, e ao defender, né, os LGBTs, você estaria destruindo a família, né? Dizem, inclusive usam mentiras mesmo, dizendo que a esquerda vai proibir as igrejas, né? Você vê que os argumentos dele, assim, é entre mentira e manipulação política, né? Tem mentira escancaradamente mesmo, por exemplo, a questão de o PT vai fechar as igrejas, a esquerda é contra as igrejas, que é mentira mesmo, né? Que a mentira também é uma arma política, a direita sempre utilizou, né? O bolsonarismo é um bom exemplo disso, como é que você usa a mentira como arma política. Essas informações circulam nos grupos de WhatsApp, né? Ah, se o Lula for eleito, ele vai prender o seu pastor. Cria-se um pânico moral, né? Que com pessoas ignorantes, com pessoas desinformadas, com pessoas normalmente de pouco estudo, você consegue convencer ela de que isso é verdade mesmo. Aquela informação chega no WhatsApp, no grupo ali da igreja, falou que vai fechar a igreja se o PT for eleito, então a pessoa fica com medo daquilo ali e fala, opa, então peraí, preciso voltar no Bolsonaro para poder me defender desse absurdo. Bom, tem essa parte propriamente mentirosa, né? E tem os argumentos manipulados, né? Que são utilizados nesse contexto. Tenta dar-se a entender que a esquerda defende que seja realizado os abortos, né? Que não é mentira, é uma mentira, não é isso que ocorre. O que a esquerda defende é a descriminalização do aborto, né? Que é outra coisa. Não significa defender o aborto, o ato do aborto em si, né? Então tem uma manipulação discursiva nisso aí. A esquerda não quer que você seja gay. É engraçado falar essas coisas. A igreja não quer que você seja lésbica. Não é isso. A esquerda não está defendendo nada disso, não. A esquerda quer que as pessoas tenham direito, né, os direitos individuais garantidos e elas poderem ser aquilo que elas quiserem. É só isso. Né? E se dois homens quiserem se casar, eles casam. Duas mulheres quiserem se casar, eles casam. Então, tem toda uma manipulação no discurso que é feito para dar a entender de que a esquerda estaria destruindo a família, né? E aliás tem o próprio termo, né, esquerda, assim como por exemplo liberalismo lembra liberdade, que não tem nada a ver com liberdade, né? Esquerda tem a ver com aquilo que não é direito, que não é correto. É um absurdo para quem tem estudo tem que falar um absurdo desse, não é tão simples. Mas, gente, a gente está lidando com uma população de baixíssima instrução. Então, a palavra esquerda lembra aquilo que não é direito. E de direita defende aquilo que é direito, que é correto. Que defende as tradições, que defende aquilo que é dos ensinamentos de Deus. Está associado a essas coisas, para a cabeça de muita gente. Então, a gente está lidando com esse tipo de informação. Por isso é importante desmistificar coisas no âmbito bem simples, né? Porque muitos não compreendem isso. E aí, o discurso deles, olha, para defender então a família, para defender então aquilo que é correto, o cristão deveria votar na direita, né? Isso está sendo dito de forma implícita ou explícita nesse discurso, né? É forma de puxar voto para Bolsonaro agora. O único jeito de você defender família, o único jeito de você defender os valores cristãos é você votar no Bolsonaro ou votar, né, a defender os interesses da direita, já que a esquerda seria contra a família. E isso é uma estratégia discursiva, né? Isso é uma estratégia
de você angariar o voto dos pobres, né? Os pobres são evangélicos, no caso brasileiro, né? Em sua imensa maioria, lógico, um monte de exceções, mas grosso modo, os pobres no Brasil são evangélicos. E é esperado que o pobre fosse votar à esquerda. Afinal de contas, a esquerda defende os interesses dos mais pobres. A esquerda defende políticas, aí falando o que é direita e esquerda de verdade, né? A esquerda defende os interesses da parte mais pobre da população. Né? A origem histórica do termo direita e esquerda vem disso. Né? Defende educação pública, saúde pública, políticas de redução da desigualdade, aumento do salário mínimo, reforma tributária que vai tributar os mais ricos, reduzir os impostos para os mais pobres. Enfim, defende-se políticas dos interesses dos mais pobres. Então, o que você imagina? Bom, a esquerda então vai votar, os mais pobres vão votar na esquerda. Não. Você pode encontrar mecanismos de fazer com que o pobre vote na direita. Qual a maior estratégia que a direita usa para capturar o voto dos pobres? A religião. O discurso conservador. O discurso que vai identificar as pessoas em outro âmbito que não seja a classe social. Então, quando você... Veja, é difícil explicar política. Política é difícil. Economia é difícil de entender. Mas você sabe o que é gay. Você sabe o que é lésbica. Você sabe o que é Jesus. Você sabe o que é cristianismo. Então, quando eu falo, o PT vai destruir a família. O PT vai acabar com as igrejas. Você fica morrendo de medo disso. E você fala, nossa, eu preciso me defender disso. Isso você entende. Olha, o PT defende o gay, o PT defende a lésbica, o PT defende aborto, coisa errada. Quer dizer, isso aí você entende. Isso as pessoas conseguem compreender. E pode parecer absurdo falar de uma forma assim tão simples, mas o nível de compreensão de uma parcela significativa da população é por aí, né? Se a gente imaginar que o grau de instrução médio do eleitor brasileiro é de 9 anos de estudo, né, ensino fundamental, né, completo, a gente compreende que você, ao lidar em termos eleitorais, esse discurso é muito importante. E é por isso que a direita leva o discurso para uma despolitização. A direita sempre leva o discurso para conservadorismo, pauta dos costumes. Bolsonaro quase não fala de política, quase não fala de economia propriamente dita. Bolsonaro não discute o preço do alimento, ele não discute o preço do combustível, ele não discute o desemprego. O que Bolsonaro fica falando nas redes sociais? Aborto, arma, Jesus, fala mal da Anitta, enfim. Ele leva a discussão para o campo moral. Se você vê o discurso das lideranças de direita, é um discurso conservador moral, não é um discurso político. Você despolitiza as eleições. Porque se você politizar o debate político, você vai fazer com que provavelmente essa pessoa perceba, pô, sou pobre, sou explorado, como é que eu vou votar na direita? Então você tem que tirar esse tipo de discurso, afastar esse tipo de discurso. Se você for reparar, os pobres que votam na direita, né, o que se chama de pobre de direita, que é um termo que eu não gosto tanto, porque esse pobre não é de direita, esse pobre está sendo manipulado. Esse pobre é um conservador. O pobre evangélico, normalmente, que vota no candidato de direita, ele não vota por ser de direita. Ele nem sabe o que essa pessoa vai fazer no campo político-econômico. Embora a bancada evangélica seja toda 100% de direita. Né? Esse cara vota no pastor porque, ou no militar lá que apareceu na televisão, o capitão disso, o sargento daquilo, que está na moda agora votar candidato desse tipo, porque ele identifica nele alguém que vai defender os valores morais com que ele vota. Então, essa levar a discussão política para o campo moral é uma estratégia discursiva que a direita usa. Então vem com esse argumento de que cristão não pode votar na esquerda porque a esquerda defende as coisas que são erradas, defende a maconha, defende o aborto, faz toda uma manipulação política em torno à medida que afasta, né, a própria discussão política. E aí a gente vê um debate também, que eu já fiz no outro vídeo, que é se Jesus seria comunista ou não, tá aqui no canal. Eu acho que o título é Jesus é comunista? Acho que é esse o título. Quem quiser procurar, tá aqui no canal. Que aí teriam dois cristianismos, né, principais na minha concepção. O cristianismo teórico e o cristianismo real. Né? O cristianismo de Jesus, que é o cristianismo, a meu ver, teórico, que as pessoas supostamente defendem, e o cristianismo real que as pessoas defendem. O cristianismo real que as pessoas vivem e defendem, a maioria das pessoas, lógico, tem um monte de variações, né? É o cristianismo do Velho Testamento. Se você reparar, o que predomina nas igrejas evangélicas neopentecostais é um cristianismo do Velho Testamento. Fala-se muito mais de outras coisas anteriores a Jesus, do Velho Testamento, que propriamente do ensinamento de Jesus. Jesus andava com prostitutas, Jesus andou com bandidos, Jesus andou com gente que fazia coisa errada, Jesus e foi morto pelos religiosos, né? Aproveitando que a gente está aqui no domingo de Páscoa,
para discutir esse tipo de coisa. Jesus não fazia esse tipo de coisa. Jesus tinha uma preferência pelos pobres. O discurso de Jesus era de uma preferência pelos pequenos, pelos pobres. Defesa da humildade, esse tipo de coisa. Só que o cristianismo, na verdade, defendido pela maioria das pessoas, é um cristianismo de controle dos costumes. É um cristianismo contra o aborto, é um cristianismo de negação dos prazeres mundanos, é um cristianismo que foca no Velho Testamento. Se você reparar o discurso do Bolsonaro, que é um cara cristão, o discurso do Malafaia, o discurso do Edir Macedo, não tem nada que assemelhe com Jesus. Não tem nenhuma preferência pelos pobres ali. Pelo contrário, eles criam tudo que eles defendem politicamente é contra os pobres. Então não é um cristianismo de Jesus, é um cristianismo do Velho Testamento. E eles usam o discurso cristão como uma estratégia de legitimação política. É uma estratégia de manipulação. Né? Veja, o Brasil é um dos países mais religiosos do mundo. Se você fala o que vai fazer ali no campo político e econômico, o pobre não vai votar na direita, ora. Como é que a direita faz então para ter o voto do pobre? Fala de religião. Fala dos costumes, fala que a direita defende o aborto, fala de maconha. Então não é inteligente da parte da esquerda ficar levando o debate para o campo dos costumes, que é pior para nós, a gente perde nesse debate. O senso comum é conservador, o brasileiro é conservador, o brasileiro não gosta de gay, o brasileiro não gosta de lésbico, o brasileiro não vai aprovar a legalização do aborto, o brasileiro não vai aprovar casamento entre pessoas do mesmo sexo, o brasileiro é conservador. Então, não é estratégia também para a esquerda ficar focando nessas pautas, né? A esquerda faz muito isso, é uma crítica que eu faço à esquerda, foca-se muito nesse tipo de pauta e esquece a pauta que, ao meu ver, é a principal, a pauta de classe, a luta dos pobres, a reforma agrária, a reforma política, tacar imposto em cima dos ricos, criar política em prol dos mais pobres de fato, né? Então a esquerda também foi esquecendo os pobres, né? Foi focando nas pautas identitárias e abandonando os pobres. E a direita aproveitou perfeitamente esse contexto para poder fazer um discurso político manipulador e dizer, olha, a esquerda defende isso aí, ó, as coisas erradas. Você quer votar naquilo que é certo, então? Fecha com a gente. No senso comum, predomina para as pessoas que ser de esquerda é defender as pautas identitárias. Enquanto que a direita defende os valores conservadores. Ora, o brasileiro é conservador, então o brasileiro vai preferir a direita. Então, é um discurso, uma estratégia, utilizar a religião, utilizar o cristianismo, né, no caso brasileiro, como uma forma de puxar voto para a direita, é uma estratégia. Então, se a esquerda, uma pessoa cristã pode ser de esquerda? Pode, ela pode ser de esquerda, ela pode ser de direita. Eu acho contraditório, mas uma pessoa de esquerda, uma pessoa cristã votar na direita. Agora, vai depender de qual cristianismo que a gente está falando. Se é um cristianismo de preferência pelos pobres, que é aquele do Jesus, ou se é um cristianismo do Velho Testamento, né? Onde Deus era vingativo, Deus matava. Por isso que eles defendem armamento e não percebem nenhuma contradição. Então tem esses dois cristianismos aí que eu acho que a gente não percebe muito bem. As pessoas falam, mas tem um só. Não, tem um monte. Tem um monte de interpretações diferentes sobre isso. É por isso que existem várias religiões diferentes, vários cristianismos diferentes, no plural mesmo. E a gente tem que se atentar para essa estratégia de manipulação política. Então, não cai nessa não, você que é cristão, você que é religioso. É uma estratégia que estão utilizando para capturar o seu voto, para agir contra você, no final das contas. Eles vão aprovar medidas contra os pobres, contra o salário mínimo, contra o direito trabalhista, tudo que prejudica o pobre. Esse discurso de defesa da família é só uma forma de enganar os pobres. É uma estratégia discursiva bem feita, porque funciona, de manipulação política, que só faz gerar mais votos para a direita. Então, quer combater esse pessoal? Vamos levar o discurso por econômico, para aquilo que de fato atende às gravíssimas necessidades da população brasileira. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Hoje foi um vídeo mais longo, né? Nem planejava fazer tão longo assim. Pedi para vocês curtirem o vídeo, comentar o vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, né? Para que você seja lembrado dos outros vídeos. Então é isso, pessoal. Um abraço. Até semana que vem.